A língua portuguesa está para a sua vida como os sons estão para os seus ouvidos. Nós vamos conversar no Cama Livre de hoje com Roberto Magalhães. Roberto, uma pergunta do programa para identificar o que a gente chama de árvore genealógica. Os batismos antigos não tinham alguns sobrenomes. O seu não tem de quem? Da minha mãe. Eu sou Roberto Magalhães, filho de José Balduino de Magalhães e Maria Aparecida Magalhães. Você nasceu em Bauru? Nascido em Bauru. E nunca saiu daqui? Nunca. E estou dizendo que agora não tem mais tempo para sair. Que memória afetiva você tem de sua infância aqui? Muito futebol, correndo atrás da bola. Esse era um sonho meu de pequeno, ser um craque da bola. Joguei muito futebol. Depois, no meio do caminho, conheci a música, comecei a tocar bateria, misturei música com futebol, não deu certo, acabou o gás, eu fiquei sem condições de cumprir a parte atlética, né? Então aí desisti do futebol e parti para a música. E depois, aí chegou a terceira preferência, que é a literatura. E por aí, por esse caminho, eu fiz todo o meu trajeto de vida. Por que a faculdade de Direito, então, num determinado Vamos dizer assim, por uma certa pressão familiar. Meu pai era advogado e meu irmão era juiz. Então eu achei que eu tinha que entrar no time. E depois de formado, eu percebi que não era aquilo que eu queria. Porque eu gostava muito da linguagem, eu já sabia que gostava da linguagem. Mas o direito tinha uma linguagem técnica que não me encantava. Para falar um pouco com os jovens, aproveitando essa trajetória, a faculdade de Direito ajuda em alguma coisa do ponto de vista do mundo? Ah, sim, né? Discute os direitos do ser humano, né? Discute toda a questão social. Então é um curso que, para mim, valeu muito, no sentido de ampliar o meu repertório de informações, de poder refletir um pouco sobre as questões filosóficas, jurídicas, né? Históricas. Então, para mim, foi realmente uma experiência muito importante. Como um profissional do mundo das linguagens, da língua portuguesa, dentro ou não da sala de aula, você, na infância, foi o típico menino que tinha um caderninho para escrever alguma coisa, versos, seja um diário ou não? Eu sempre fui um aluno muito ruim na escola. Eu costumo dizer, que ninguém acredita nisso, mas eu era dos piores. Eu era desinteressado da escola, não conseguia se afinar comigo. Eu não via nada na escola, desculpe. Mas aí eu comecei a ler as redações do meu irmão. E eles faziam umas imagens metafóricas, umas comparações, e eu comecei a gostar daquilo. E aí comecei a tentar imitar. A partir daí eu descobri que realmente eu gostava e era capaz de produzir alguma coisa naquela linha. E como naquela época havia o curso clássico, que era científico e clássico. Científico para quem ia fazer exatas, clássico para quem ia fazer direito, filosofia e história. Então eu fui para o curso clássico. E lá me encontrei, porque esse curso dizia as coisas que me interessavam, filosofia, história, literatura. E então me encontrei. E depois me perdi de novo, porque logo depois do clássico fui fazer direito. Aí retornei para o curso de letras. Foi tudo enviesado. Um moço escreveu, e certamente você leu, penetra assurdamente no mundo das palavras. Você acabou fazendo isso? Penetra? De certa forma? Drummond, né? Drummond, claro. Drummond discute muito bem essa questão do uso da palavra, né? Ele mostra toda a dificuldade que é lidar com a palavra, né? A todo momento ele mostra que tem uma pedra no caminho. E essa pedra é a dificuldade de você expressar. Você tem que remover essa pedra. A luta é terrível. E ele mostra isso, né? Usando no outro sentido a questão dessa pedra como obstáculo de aprendizado e alfabetização, a gente conversou com a professora em nível de doutorado de psicologia escolar. A tese dela é: por que aprender isso, professor? Aproveitando o seu lado, professor, ela discutiu durante 2 anos com os alunos, a partir do viés dos alunos, por que havia esse desinteresse na sala de aula. E, de forma muito simplista aqui, ela foi percebendo aquilo que, teoricamente, a gente sabe aqui fora, que o mundo das crianças não conseguiam compreender porque que tinham que decorar que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, por exemplo, na matemática. É mais ou menos isso a dificuldade? É exatamente isso. Eu tinha alinhavado para você anteriormente que eu não conseguia manter um diálogo com a escola.
Eu acho que esse é o problema das crianças. Ou seja, o aprender é sempre prazeroso, mas tem que ser prazeroso. A escola, às vezes, trabalha aquilo que está muito distante do aluno, aquilo que não interessa o aluno, não toca o aluno. E a criança, ela é muito espontânea e muito autêntica. Se ela não gosta mesmo. Então eu acho que o grande desafio da escola ainda hoje é saber dialogar com as crianças no sentido de que as crianças gostem daquilo que lhes é proposto. E às vezes a escola fica muito distante com aquele conhecimento frio, técnico, que é necessário para a formação da criança. Mas é preciso que a escola também trabalhe a questão da emoção, a questão da sensibilidade, porque a nossa escola está muito voltada para a inteligência, para a lógica, para o raciocínio. O ser humano não é só um ser lógico, o ser humano também é um ser emotivo. E a emoção é muito importante no ser humano. A escola não trabalha bem a música, a escola não trabalha bem o teatro, a escola não trabalha bem a poesia, percebe? A escola trabalha muito o conhecimento intelectual, frio, técnico, a linha de raciocínio. Eu acho que a escola precisa tocar mais na questão humana. Teatro, música, cinema, tudo isso são linguagens importantes para você abrir a disposição para conhecer a vida, a realidade. A vida não é só conhecimento técnico. Oferecer esses estímulos desde a primeira infância seria um caminho? Desde. A criança pequenininha, ela está lá tentando bater no seu tambor, está tentando, ela vê um instrumento musical, ela fica encantada. O que a escola faz com isso? No seu caso, para aproveitar nesse raciocínio, você falou dos textos do irmão, isso foi naturalmente sendo incorporado por você desde jovem, menino, até você descobrir, despertar? É, exatamente isso. Eu acho que você sempre é surpreendido, né, em termos de vocação. Você, de repente, descobre que você tem tudo a ver com aquilo. Então é um menino, por exemplo, que presencia um piano, ele fala, nossa, que maravilha, gostaria de conhecer esse instrumento, o outro violão, outra bateria, né? E eu tive essa oportunidade também, não sabia. Quando eu comecei a ler as redações do meu irmão, eu comecei a gostar das imagens, achei bonito aquilo. É porque já existia dentro de mim uma predisposição para aquilo. E a partir daí eu fui desenvolvendo gradativamente, até me ver escrevendo também. E aí não parei mais. Daí foi natural, do ponto de vista da vocação que você acaba de citar, a escolha pela Faculdade de Letras, por exemplo, na segunda etapa? Sim, porque quando eu já estava no terceiro ano do curso de Direito, eu já percebendo que a linguagem jurídica não me satisfazia, porque não era e nem poderia ser uma linguagem poética, aí eu falei, preciso buscar um curso de Letras. E lá eu encontrei a crônica, a poesia, o romance, né? Os poetas, né? Aí foi fazer o mergulho natural. Aí eu falei, é por aqui mesmo que eu vou. Agora, em mestrado e doutorado, você fez na Unesp de Assis, em literatura, e aí uma curiosidade natural. Diante de tantos autores, por que José Régio? Por identificação, né? José Régio, quando eu li, eu fiquei assim em êxtase. Falei, nossa, tem tudo a ver comigo. As ideias, a linguagem, a técnica. E aí eu fui para Assis para ser professor no curso de Assis, e lá eu tive contato com Fernando Mendonça, que era um especialista em literatura portuguesa. Era um professor português que tinha vindo para o Brasil. E aí eu conversei com ele, ele falou, vamos fazer o doutorado então com José Régio. E foi aí que eu segui essa trilha. Eu fiz uma matéria outro dia com um professor português, uma palestra de pedagogos e de magistério também, na USP, e era o Pacheco. E ele prega a chamada escola sem barreiras. Em Portugal tem uma escola assim. Não tem divisão de classes, não tem divisão naturalmente de séries como a gente faz aqui. Às vezes nem de conteúdo, né? E nem de conteúdo. E vão aproveitando, lógico que não é tão solto assim, como a série de programações que envolvem paz e questões culturais e de vários estímulos. Como é que você vê a possibilidade dessa escola na sua cabeça? Essa é uma escola experimental, ela é importante porque ela avança, né, no mundo das ideias pedagógicas, e eu acho que tem que ser olhado com muito carinho. Toda experiência ousada, né,
eu acho que tem que ser realmente repensada e ser aproveitada naquilo que for possível. Não digo uma aceitação total do modelo, mas a incorporação de algumas ideias. Você foi emprestando naturalmente a sua sensibilidade e descobriu no meio do caminho, como autodidata, os sons e a percussão acabou entrando na sua vida. Mas desde quando o som e os compassos você se descobriu dentro deles? Então, eu estou me lembrando do seguinte, eu morava perto de um barzinho, um boteco, e ali, aos domingos, tinha um cavaquinho, um pandeiro, um tamborim, e eu via aquilo e ficava fascinado. É o apelo, né, o chamado. Eu largava tudo para ficar ali. E ficava vendo aquilo, chegava em casa, pegava as latas e começava a fazer o som. E os pais? Seus pais? Eu achava aquilo normal, brincadeira de crianças. Tranquilo. Mais à frente eu tinha tios músicos. Ah, tá. Aí comecei a me achegar a eles e eles foram me introduzindo. Então comecei a tocar com eles. Um tocava violino, outro tocava violão, né? Outro contrabaixo. E eu fui chegando, até que um tio meu um dia me levou para tocar numa orquestra de Bauru, onde ele tocava. E aí eu já fui fazer ritmo, eu fazia pandeiro e bongô. Aí eu fiquei realizado. Pandeiro, eu acho, dos de percussão. Isso. Fiquei realizado, né? Fiquei realizado. Depois fui tocar numa orquestra chamada Trianon, que era uma orquestra composta pelos militares, né? Da Força Pública. Mesmo sem ler partitura? Sem partitura, sem nada. Né? Eu, infelizmente, sempre fui músico de ouvido. Né? E aí comecei a tocar nessa orquestra, que era... A banda se transformava em orquestra, a banda militar se transformava em orquestra e fazia bailes. Comecei a fazer bailes. Daí eu fui tocar, mais à frente, eu fui tocar no Brasília Ritmos, que foi o primeiro... hoje fala banda, mas naquela época a gente falava conjunto. O primeiro conjunto que gravou o primeiro LP de Bauru. Aquele bolachão. Né? E eu estive no meio dos Tem ele, músicos. Você tenho, tem? Você tem? Tenho nesse... Gravou o que nele? Você lembra alguma coisa? Lembro perfeitamente. Primeiro os músicos, né? Vamos fazer uma homenagem aos músicos. Claro. Foram os primeiros que gravaram LP em Bauru. O primeiro deles, vamos lá, o Fernando Machado, o Decinho, baterista, Mané, violão, hoje chamado Brahma, Zé Alberto, que tocava pistão, né? O Badê não gravou o disco por qualquer imprevisto, mas ele também era do Brasília Ritmos, né? O Edson Fortunato, que era o cantor, e nós gravamos. E o que nós gravamos? Nós gravamos rock, nós gravamos Jorge Ben, nós gravamos músicas americanas, músicas latinas da época, chamado Tchá-Tchá-Tchá, que eram as músicas dançantes de baile. Né? Que legal. Bom. A gente gravou com o Badê aqui, estava lembrando do ponto de vista de memória, vocês faziam ao vivo os músicos que vinham no tempo do Canal 2 em Bauru, Isso. que era quase um auditório, né? Exatamente. Ao vivo, para sustentar os programas de televisão. Isso. No ar. Exatamente. Fomos contratados, eu, o Badê e o Maurício, que era Maurício Ramos, não sei se você chegou a conhecer, músico talentoso, que infelizmente morreu muito cedo. Nós fomos contratados pela organização Vitor Costa para sermos músicos em tempo integral na TV de Bauru, para acompanhar os artistas que vinham de São Paulo, uma vez que era impossível a gente receber os programas diretos de São Paulo. Então os artistas vinham, os grandes nomes da época, como Jair Rodrigues, Jamelão, né? Gerry Adriane, e a gente fazia o acompanhamento em Bauru. Doris Monteiro também, né? E nós fazíamos os programas em Bauru, e tudo ao vivo. Não havia possibilidade de se gravar nada. Se errasse, vai assim, da mesma forma. Embora. Porque não tinha jeito de apagar, de corrigir, era na raça, no suor, né? E na verdade, né? O que você pensa sobre a questão dos ritmos daqueles gêneros, se é que são gêneros, eu estou colocando sem nenhuma influência sobre a sua avaliação, que são ditos como novas ondas? Vou citar alguns aqui: samba rock, o próprio pagode como derivado do samba. São gêneros, são subgêneros? É difícil, né, discutir essa questão assim, né?
Porque você veja bem, o samba é a matriz de tudo. Né? Aí vem o pagode, depois vem o samba de raiz, depois vem o samba rock, mas o samba está lá, é ele o primeiro. Então ele seria o gênero, vamos dizer assim. O resto subgêneros, né? E eu acho que a gente tem que ter uma visão democrática. Ainda que eu não goste de muita coisa, você tem que respeitar, porque tem quem gosta, né? Lógico. Então você tem que entender e compreender que são expressões diversificadas. Pagode é uma coisa, samba de raiz é outro, né? Samba rock é outro. O que incomoda ao seu ouvido, no sentido de que o Roberto dificilmente ouve? Eu não diria que me incomoda, eu diria que eu não procuro ouvir, mas não chega a me incomodar, nada me agride musicalmente. Né? Mas eu não... Nada posso provocar, nem aquele eletrônico, tec, aquele se acertou, aquele realmente, né? Vou levar o batistaca, né? O batistaca é fogo, né? Aquilo é realmente cansativo. Né? Põe a construção civil do lado, que talvez seja... Realmente, né? Mas fazer o quê, né? Mas do ponto de vista do ouvido, que a gente estava comentando, você chega a ser democrático. Então. Sim, sim. Aceito, respeito, entendo que deva existir, sabe? Não sou radical, não. Existem pessoas que falam que essa gente não deveria existir, isso não deveria ter espaço. Eu acho que tem que ter espaço para toda manifestação. É claro que tem a questão das escolhas ao longo do tempo, mas, segundo os teóricos, aquilo que você foi estimulado muito na infância, de novos estímulos aqui, pode fazer muita diferença lá na frente, do ponto de vista multicultural. Certo. O que você ouvia, ou o que os seus pais ou os tios colocavam em casa quando você era menino? Você falou do cavaquinho já. Olha, cada vez eu me convenço mais da importância do meu irmão, hoje falecido, com muita saudade. Foi ele que me abriu todas as portas. Ele adorava jazz. E ele comprava toda semana ou todo mês, ele comprava os LPs de jazz. E eu comecei a ouvir aquilo, e foi ali também que o meu ouvido começou a entender o que era uma harmonia mais sofisticada, o que era uma linguagem mais ousada, a improvisação, as grandes bandas americanas, tá? E eu comecei a ouvir Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, né, Jerry Mulligan, os grandes músicos da época, as grandes bandas. E isso foi fundamental, porque a partir daí eu pude assimilar muito bem a bossa nova, por exemplo, que tinha tudo a ver com o jazz, né? Principalmente com o jazz, o cool jazz, que é o jazz frio, né? E a partir daí as coisas ficaram mais fáceis para eu ir assimilando. Então eu fiz minha opção por esse lado. E tive a felicidade também que naquela época a bossa nova encontrou um mercado muito favorável, né? Vendia-se muita bossa nova, havia muitos festivais de música e não havia tantos gêneros, eram poucos, se limitava que a Jovem Guarda, que tinha o rock, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, tinha a bossa nova, tinha o samba tradicional e acho que os boleros latinos, e parava-se por aí. E eu, então, peguei uma escola muito boa de formação, que foi a escola jazzística, e depois a bossa nova. Falar um pouco sobre língua portuguesa e letras no dia a dia. Você falou sobre esse universo da linguagem, leu os poemas dos irmãos, a gente falou sobre a questão da formação da escola no dia a dia. E você está escrevendo 2 livros ao mesmo tempo, ou acaba de colocar ele na praça. Satanás, primeiro. Tenta explicar o nome. Satanás é o nome de um conto, porque o conto é muito interessante. Você tem 30 contos, é uma coletânea. Como é que você vai colocar o nome, né, se você tem 30 histórias? Eu adoto o seguinte sistema, que também já é adotado por muitos outros contistas. Eu escolho um conto que eu acho representativo. Escolheu ele. E jogo para a capa. É o meu segundo livro de contos. O primeiro eu lancei há 2 anos, Paredes de Papel. Agora estou vindo com o segundo livro, Satanás. Os contos você, no teu caso, abstrai as temáticas de que forma? Como funciona esse processo com você? Olha, nós só temos uma fonte para dela beber, é a vida.
é a nossa vida. Então, você tem que ficar observando que detalhe da vida potencializa uma história. Que situação, né, tem que ser uma situação que tenha força para ser desenvolvida, que tenha potencial de desenvolvimento. Então a gente está sempre antenado. Muitos escritores chegam até a carregar um caderninho sempre no bolso, porque não sabe a hora que vai surgir uma palavra, um diálogo, um fato que ele vai presenciar, ele tem que rapidamente anotar aquilo, porque aquilo pode gerar, né, um conto. Pode gerar, às vezes não gera. Você tem uma sistematização sua pessoal para escrever à medida que essas histórias lhe surgem, ou bebendo da vida? Eu digo, escrever sempre de manhã, ou sempre de madrugada, ou não, isso é só... Eu não tinha percebido nisso, mas eu uso muito amanhã. É muito de manhã, levanto mais descansado, eu acho. Até porque tem uma coisa interessante também. Quando você tem a ideia sobre o que escrever, aquela ideia fica na sua cabeça uma semana, tal. E eu acho que dormindo isso se processa muito. Quando você acorda, às vezes já vem pronta. É coisa interessante. Você, legal. Como é que tem? Eu não sabia, não achava um caminho, agora veio. Eu acho que isso tem muito a ver também com a questão noturna, do sono, do psiquismo noturno. E o outro livro, para citá-lo, A Arte da Oratória. Esse já é um livro técnico. Eu sempre fui um estudioso da linguagem, né? Nas suas duas vertentes, a linguagem escrita e a linguagem oral. Gosto também muito da retórica grega, dos efeitos de persuasão, da linguagem do convencimento, das técnicas da organização do discurso, né? Como trabalhar tanto a linguagem no sentido lógico, argumentativo, como trabalhar também a linguagem no sentido emocional, que é o pathos, né, do grego, a emoção. A linguagem, o bom discurso tem que trabalhar os dois lados, tem que te convencer pela lógica e tem que tocar na sua emoção. Esse é o ideal da retórica, né? Persuadir e comover. Eu fiz muita matéria natural no tempo de inaugurações de obras públicas por causa da função do jornalismo. E eu vivia anotando os estilos dos oradores e tem alguns muito bons que eu conheci, né? Mas não vou citá-los para não apontar defeitos aqui, mas uns falavam longamente demais. Outros pareciam professores, eram quase repetitivos no sentido de reforçar argumentos no dia a dia. Qual é o tom, usando esse exemplo? Eu diria o seguinte, que já foi a época dos discursos longos. Hoje, em função da nossa própria ambiência cultural, você percebe que tudo tem a marca da objetividade. Tudo tem que ser direto ao ponto. Então, um bom discurso não pode cansar os seus ouvintes. Até porque é muito difícil você prender a atenção e conquistar a emoção por muito tempo. Você corre o risco de começar muito bem e depois se tornar monótono. Não existe um tempo ideal do discurso. Isso depende, varia de orador para orador. Tem orador que sustenta num bom clima retórico por mais tempo, outros por menos. Eu só diria que quanto mais tempo vai passando, mais risco você corre de perder a audiência. Olhando para a sala de aula e para o lado professor, lhe incomoda, por exemplo, o que os dados mostram oficiais da dificuldade dos nossos filhos, ou dos próximos filhos, a sair das nossas escolas com capacidade de pensar, que é o básico, com dificuldade de formular textos com ideias correlacionadas? Incomoda muito. Eu acho que a educação, você sabe disso e todo mundo sabe, a educação nesse país não é muito levada a sério não, né? Então, muitas vezes se pensa mais na educação em termos de prédios, de construção, de inauguração de prédios, mas os recursos humanos, eles estão aí meio marginalizados. O professor ainda não tem o status que deveria ter no campo educacional. E o professor é uma ferramenta fundamental. Hoje, às vezes, nos meus cursos de redação, eu pergunto, quem daqui vai ser professor? Ninguém levanta a mão. Então,
que está acontecendo com a profissão de professor? Virou um acidente de percurso. Você está caminhando, de repente você cai no magistério. Mas a sua orientação não era para isso. Acaba acontecendo. No passado, não. No passado, as pessoas iam para o curso de letras por vocação. Hoje já não está acontecendo tanto assim como deveria ser. Então, eu estou falando do professor, porque o professor é fundamental. Se você não tem um professor bem preparado, bem motivado, você não vai ter o aluno pensante. E você tocou bem. O fundamental da educação é fazer pensar, fazer refletir. O professor seria aquele desafiador, aquele que joga as questões polêmicas e começa a coordenar a capacidade de reflexão. A escola também não cumpre muito bem isso. Por quê? Porque a escola, às vezes, ela não coloca as questões polêmicas para os alunos discutirem e pensarem. Já coloca as respostas, já coloca o conhecimento pronto, acabado. O aluno, então, perde a possibilidade de ser um sujeito ativo e passa a ser um objeto passivo. Nessa situação, ninguém pode gostar da escola. Uma escola, você quer ver um absurdo que eu acho? A comunicação oral é importante? Sim. Fundamental, não é? A escola abre espaço para o aluno falar, desenvolver linguagem oral. É como se o aluno só fosse escrever a vida toda, ele só escreve. Ainda no passado nós tínhamos as chamadas, como é que era? Exames orais, provas orais. Hoje nem isso temos. Quer dizer, o aluno não fala, ele entra fechado e sai fechado para a oralidade. Ele não fala. A escola deveria desenvolver todo dia, como era na Grécia Antiga. Você vai falar sobre esse tema, se prepare. Vim à frente da classe e vamos falar. Fazendo isso, a escola estaria obrigando o aluno a pensar, a organizar a sua mensagem e, mais do que isso, adquirir um equilíbrio emocional. Porque a segurança emocional, ela só é conquistada quando você se vê cumprindo determinadas tarefas, uma das quais, falar bem, colocar a sua ideia. Quem fala bem, quem defende bem suas ideias, tem tudo para ter um equilíbrio emocional melhor. E a escola, lamentavelmente, é a escola da palavra escrita. A palavra oral foi expulsa da escola. Como pensar sem debater ideias, sem discutir, sem fazer o que estamos fazendo aqui? Como pensar? Então a escola às vezes acaba sendo o eco. O professor fala, você responde exatamente aquilo que ele quer que você responda. Roberto, quando você não está no mundo das palavras, no mundo dos sons, você faz o quê? Quando eu não estou no mundo das palavras e no mundo dos sons, muito pouca coisa. Achei que você ia responder dormir, que sobrou. Faço algumas caminhadas, porque a gente precisa cuidar também da parte física, né? Mas a minha vida, não sei se pobre ou ricamente, é só isso. Basicamente é isso. Claro que tem a família, né? Eu curto muito minha família, né? Meus netos, né? Minha mulher, meus filhos, né? Tem quantos Mas filhos? isso é uma convivência diária, né? Não é algo especial. Quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. O Roberto, pai, é mais benevolente que o pai do Roberto? Não sei. Não sei, fica difícil responder. Meu pai era um pai, assim, bastante presente. Não era muito afetuoso, mas ele tinha a maneira dele de expressar a afetividade dele. Muitas saudades do meu pai. Não sei se cumpro o melhor papel do que ele cumpriu. Você é o típico leitor que mantém o hábito de um livro na cabeceira, ou muito próximo? Aí eu leio muita coisa ao mesmo tempo. É. Eu estou sempre lendo, até porque é da minha profissão, eu tenho que ler para organizar as minhas aulas, né? Claro. Mas eu leio muito diversificadamente. Eu não sou de ter um livro só, não. Eu estou lendo 4, 5, 6 livros ao mesmo tempo. Dentro do universo da percussão, e aí eu incluo a bateria também nas suas subdivisões, você tem o teu instrumento preferido? Tenho. Hoje, vamos dizer assim, o instrumento em que eu me dei melhor. Hoje são os bongos. Tá? Eu passei pelas congas, pelas tumbadoras, pela bateria, mas onde eu encontrei maior rentabilidade expressiva foi nos bongos. Tanto é que hoje ainda eu sou chamado para participar dos
CDs que são gravados pelos cantores. Eu gravei com a Paula Veloso, Sim, sim. né? Eu gravei com diversos, gravei com o Badê, e são gravações recentes, né? Tenho participado de shows com diversas bandas, sempre fazendo percussão. Mas, entre os outros instrumentos, você tem exercícios paralelos com eles? Sim, sim. Tipo, o próprio pandeiro? Estou sempre passando por todos. Estou sempre mexendo com todos. Mas aquele que ficou mais especial, porque eu me dei melhor com ele, os bongos, a música latina, né, caribenha. Deixa eu cometer uma heresia aqui, do ponto de vista musical, para colocar o raciocínio. Quando eu vou ouvir bandas, mesmo que sejam de rock, me incomoda muito o baterista que tem a mão muito pesada, que não faz o equilíbrio dos sons. Tem sentido? Alguns gêneros pedem esse baterista agressivo, né? Os metaleiros, por exemplo, arrebentam com a bateria. E nem poderia ser, não dá para pensar o metaleiro tocando de vassourinha, né? Lógico. Tem que... Pede isso. Aliás, as guitarras também estão todas distorcidas, né? Você tem aqueles pedais que é tudo para arrebentar mesmo. Sim. Faz parte da linguagem, né? Já a bossa nova, por exemplo, é intimista. Então o baterista tem que se adequar, né? Eu acho que cada gênero pede um certo desempenho. Mas você coloca bem que o baterista ele tem que ter uma consciência muito forte de que ele é acompanhamento. Ele não pode ficar atravessando aquele que está cantando, por exemplo, na frente, que está puxando a linha melódica. Ele precisa entender que ele é, como diz na linguagem de gíria, ele é cama, ele é base. E às vezes o baterista vaidoso fica colocando frase onde não deve. Fica querendo aparecer mais do que o próprio cantor, o músico que está incumbido de levar a linha melódica. Essa consciência musical é fundamental, né? E muitos músicos não têm. Roberto, muito obrigado de você ter emprestado o teu tempo para dividir conosco essas histórias e conversas sobre o mundo dos sons e o mundo das palavras. Eu é que agradeço, Nelson. Esse convite para mim é um momento muito importante, né? Deixar aqui registrado, né? Essa oportunidade. E espero que em outras oportunidades a gente possa novamente continuar essa conversa, que para mim foi muito agradável. Muito obrigado. O Câmara Livre de hoje conversou com Roberto Magalhães. Até o nosso próximo encontro.